Primeiro, o verso 20, nós já consideramos ele semana passada, e eu vou indicando os demais versos, porque hoje nós estaremos dando uma introdução, mas uma boa introdução, àquilo que Jesus mandou que nós nos examinássemos. Como, por exemplo, você é um homicida? Você é um adúltero? Você é uma pessoa que usa a sua língua maliciosamente? São essas coisas que ele nos ensinou a avaliar. Então, se nós não tivermos essa compreensão, queridos, e fazer exatamente segundo ele ensinou, nós estamos iguais aos fariseus e aos escribas. Exatamente igual. Lê algo e dá a sua própria interpretação. Diz, não, isso aqui é assim. Ou seja, quem deu a interpretação fui eu e não foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu vou indicando os versos. Nós vamos ler o verso 20 e 21 e depois eu vou indicando os demais versos que vamos ler. Então, juntos, queridos, leiamos então Mateus 5, 20 e 21. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora passa por 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Passa por 31, por favor. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, e por sinal o 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ó Deus, como precisamos aprender a respeito disso, Senhor. Como nos focamos apenas na superficialidade da lei e nos recusamos, muitas vezes, a nos deixar ser sondados pelo Espírito Santo de Deus e encontrar ali os verdadeiros propósitos do nosso coração. Como, Deus, somos também passíveis de incorrer nesse erro de escribas e fariseus que davam a sua própria interpretação à lei, quando julgavam que bastava não ter uma relação sexual com uma mulher e, portanto, não tinham cometido adultério. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos começar essa sessão do Sermão do Monte. Nós queremos, Deus, ser sondados pelo Teu Espírito, mas precisamos compreender, primeiramente, Deus, os objetivos, os propósitos pelos quais o Senhor nos ensinou assim. Então, fala conosco, Senhor. Nós somos o Teu povo hoje e queremos ser melhores, queremos ser mais justos do que os fariseus e os escribas de antigamente, porque desejamos estar com o Senhor no céu. Por amor a Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Queridos, então nós estamos iniciando mais uma vez uma nova etapa no Sermão do Monte. E como a gente tem sempre destacado, não adianta, queridos, nós avançarmos para um estágio se nós não compreendermos muito bem aquilo que Jesus intentou, a sequência como ele colocou isso. Nós sabemos que Deus é um Deus de razão, então tudo que ele fala, tudo que ele ensina, e na sequência como ele ensina, tem propósito. Não adianta nós querermos começar, por exemplo, por nos examinar, perguntando-nos a nós mesmos,
eu tenho adulterado? E provavelmente sua resposta vai ser não, porque você não tem se relacionado com outra pessoa. Talvez você se pergunte, eu tenho por acaso matado alguém? Claro que não, você vai dizer não. Mas era isso que os fariseus faziam, e Jesus não queria que fosse assim. Não foi esse o propósito da lei. Então, eu vou repetir, espero que um dia eu possa perguntar a você, e você me fale assim, de bate-pronto, essa estrutura do Sermão do Monte, porque ela vai te ajudar muito a você compreender todo o Sermão do Monte e todo o propósito de Jesus. Então eu vou repetir essa estrutura até aqui aonde nós fomos. Primeiro então, Jesus descreveu o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Foi isso que ele ensinou nas bem-aventuranças. Ali está então o caráter que ele espera que os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, tenham no dia de hoje. O ensino é também para os nossos dias. E aí, ele fala que pessoas que vivem assim, por esse caráter, nesse mundo dominado pelo diabo, não receberá aplauso. Muito ao contrário disso, vai ser perseguido. Então, não se admire você, meu irmão, quando viver como crente, como praticar as coisas de crente e sofrer perseguição. Não estranhe, porque é isso mesmo que vai acontecer. É assim que Jesus ensinou. E depois ele revela por quê, quais são os propósitos de nós vivermos assim, de termos esse caráter. Esse mundo que vai te hostilizar, que vai te perseguir, que vai te maltratar, é esse mundo que você tem que servir. Então você não pode revidar a esse mundo segundo o seu tratamento. E quando eu estou falando a esse mundo, querido, é lógico que eu sei, mas eu quero destacar que você tenha um entendimento que nós não estamos falando de matéria, de terra, nós estamos falando de pessoas. Então as pessoas que te hostilizam, as pessoas que te repudiam, as pessoas que te maltratam, é a essas pessoas que você tem que amar, que você precisa ser sal, que você precisa ser luz para elas aqui nesse mundo. É isso que Jesus ensinou. Tem um caráter, sofre perseguição e retorna sendo bênção na vida dessas pessoas. E aí, ele vai passar por uma nova etapa. Ele está falando primariamente a pessoas judias. Então ele sabe que essas pessoas adoram ter um código de ética, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Ele vai então mostrar que ele não veio para destruir a lei de Deus, que ela é permanente até os dias de hoje. Toda a lei moral de Deus está valendo até os dias de hoje. Nada foi mudado, absolutamente nada foi mudado. Então ele diz isso àqueles seus ouvintes, para que eles então não antecipadamente esperem que Jesus, como foi antigamente, diga assim: você pode fazer isso, isso você não pode, você pode fazer aquilo, aquilo outro não. Ele não veio falar isso. Ele veio trazer princípios. E princípios, eles são úteis porque nós os aplicamos à diversidade das nossas necessidades nesse mundo. É isso então que ele coloca quando ele diz: não penseis, não pensem que eu vim revogar. Então, eu fico pensando, às vezes nós falamos, né? Não, isso é coisa do Antigo Testamento. Falamos até com justiça, né? Prova que até a gente sabe onde está contextualizado, né? Onde está o texto. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. É verdade. Mas não quer dizer que foi abolido. É outra coisa completamente diferente. Então ele diz: eu não vim revogar. Não imaginem que eu vim trazer a vocês um novo código, que Deus mudou desde o princípio a sua lei e que agora deu uma nova tábua de lei. Negativo. Tanto que ela está guardada, né, queridos?
Nós sabemos que Deus guardou dentro da arca, né, junto com o maná e a vara de Arão, as tábuas da lei foram guardadas. A minha interpretação é que um dia isso ainda vai ser trazido de volta. Deus ainda vai trazer isso de volta, porque ela foi guardada para testemunho. Ainda vai aparecer essa arca, Deus ainda vai mostrar que ela está ainda em vigor. Muito bem. Depois disso, Jesus Cristo, ele mostrando então isso aos judeus, ele vai dar agora então a profundidade dessa lei, já que ela não foi dada para um período, já que ele não veio revogar, já que ele não veio mudar essa lei, o que nós precisávamos? Os judeus antigamente, os seus ouvintes iniciais e nós nos dias de hoje. Compreensão. Então nós precisamos entender o que é que essa lei diz. Nós precisamos alcançar a espiritualidade da lei. Ela sempre teve esse objetivo. Mas homens pecadores como nós, temos a tendência de procurar facilitar a nossa vida. Ler e dar interpretação segundo nós desejamos, segundo nós entendemos que tenhamos condições de cumpri-la. Para, claro, nos dar uma acomodação espiritual, mental, para que o nosso intelecto, mente, coração encontre paz, de que nós estamos então cumprindo aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, a primeira palavra de Jesus, depois dessa, e lemos aí vários textos, ele diz assim: ouvistes que foi dito. Queridos, ele não disse que o que foi ensinado, ele não foi, aquilo que foi dito é verdade. Ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos. Vocês ouviram isso. Então, inicialmente, ele já reprova aquilo que foi ensinado. O que foi ensinado, o que foi dito, foi uma mudança, foi uma adequação da lei de Deus às necessidades daquelas pessoas. Por isso, ele dá esse destaque. É como se ele estivesse aqui conosco, sentado. Isso foi o que foi registrado. Mas imagine Jesus conversando conosco e muito tranquilamente dizendo, olha, vocês ouviram isso, eu sei que vocês ouviram isso. Eu sei quem está ensinando isso, mas isso não é verdade. Não é assim que foi dado para ser ensinado. Ora, eu acho que qualquer um de nós tem uma compreensão muito fácil disso, se você pegar, por exemplo, hoje, muitos dos pregadores modernos que você tem ouvido. O que eles ensinam? Eles abrem as Escrituras, leem as Escrituras e fazem uma aplicação equivocada. Fazem uma aplicação segundo o seu interesse e não segundo o propósito para o qual o Deus deu o texto. Eles querem, às vezes, alguma confirmação pessoal. Então, eles vão, pegam um versículo da Bíblia e aplicam totalmente descontextualizado. Já falamos, vou repetir porque esse é o mais, talvez, usual. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se você pega esse texto, eu posso fazer a aplicação que eu quiser desse texto. A questão é o seguinte, eu tenho liberdade de fazê-la? Deus me deu essa liberdade de eu aplicar como eu bem quiser esse texto? Ou ele foi dado num contexto em que Paulo fala que sofre, que ele não tem muitos recursos, que ele é humilhado e que ele às vezes é exaltado, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu isso?
a viver contente na miséria, quando estão te perseguindo, quando estão falando mal de você? Você já aprendeu a viver contente dessa assim? É o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se nós temos Deus como o que é a nossa base, o nosso alicerce, aquele que de fato nos fortalece, qual é a dificuldade de nós lidarmos com a adversidade desse mundo? Nós sabemos que Deus está conosco. Então, que diferença, né? Mas era esse o equívoco dos judeus. Por isso ele diz assim, ouvistes que foi dito. Então você pode aplicar isso hoje, quando você estiver ouvindo uma mensagem, que ela sair do contexto da palavra de Deus, você fala, aí, tá vendo? Ouvistes que foi dito. Alguém disse, mas não é verdade. Não adianta você querer consolar o seu coração com mentira. Mentira, falsidade, ilusão, isso pode agradar por um momento, mas não nos dá substância, não nos fortalece verdadeiramente. É como você dá, num momento de fome, você come um volume muito grande de coisas que não são nutritivas. No momento, o seu estômago vai parecer cheio, mas daí 10 minutos você está com fome de novo. Não deu substância, não te sustentou. É assim a palavra de Deus, querido. Ouvistes que foi dito, para em seguida dizer assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que vos criou, que criou todo esse mundo pecaminoso, todo esse mundo mau, eu que trouxe vocês à existência e tudo que você está vendo, eu, como Deus, porém vos digo, eu sou o legislador, eu sou que escreveu essa lei, então só quem pode interpretá-la sou eu. E não aquelas pessoas que têm pregado ao coração de vocês. As pessoas que têm lhes ensinado e que têm mudado, desviado o propósito para o qual eu escrevi essas leis. Jesus, então, ele começa dessa forma, e eu imagino que aqueles homens, por serem judeus, eles devem ter tomado um choque. Eles devem ter refletido imediatamente que alguma coisa proveitosa e interessante, indispensável, viria da parte do Senhor. E eu espero que seja também o nosso propósito. Porque se nós somos tão humanos quanto aqueles primeiros crentes que viriam depois a ser crentes, eu creio que também nós corremos um risco imenso, enorme, de dar interpretações falsas, fraudulentas, que acalentam por um momento o nosso coração à lei de Deus, para nos justificar a nós mesmos, como acusou Jesus esses mesmos escribas e fariseus. Naqueles dias, irmãos, era quase que impossível alguém dizer com exatidão o que era a lei de Deus. É claro, ela estava escrita, ela estava registrada. Mas o que agora era o ensino geral, era uma desvirtuação completa das leis. Falamos na semana passada, os judeus eram hábeis em estender as facilidades e restringir o alcance da lei. Eles tinham habilidade disso e ensinavam isso ao povo. E o ensino verbal que se multiplicava, não eram muitos os livros escritos, nós não tínhamos gráficas, né, como nós temos hoje, dificultava o acesso de muitas pessoas. Então, uma pessoa começava a ensinar errado e aquilo se proliferava, difundia-se com uma rapidez muito grande. Então era quase
impossível alguém saber o que era de fato a verdade. Por isso Jesus, ele diz, eu porém vos digo, e ele vai ensinar então corretamente o que a lei de Deus pretende alcançar. Muito ao contrário de um decálogo negativo, algo restritivo e que restringe a nossa motivação, muito ao contrário disso, o propósito era que nós amássemos, além de Deus, desejássemos de todo o coração cumpri-la. Tem horas que eu imagino que foi mais ou menos isso que Deus fez de novo na Reforma Protestante, irmãos. Porque a época das trevas da Reforma, o que era ensinado como verdade por pessoas que tinham autoridade, esse é o problema. O mesmo que acontece hoje. Pessoas que têm títulos de pastor, bispo, apóstolo, eles se colocam em pedestais e eles passam a ensinar. E o incauto, aquela pessoa que está do outro lado ouvindo, dá mais atenção ao título ou à pessoa que ensina do que propriamente refletir no que está sendo ensinado. Eu acho que nesse sentido, todos nós incorremos nesse risco. Porque quando nós vamos nos justificar, é usual, é comum nós dizermos assim, o pastor disse. Ora, sinceramente, querido, se foi o pastor que te falou, não faça não. Se foi o pastor que te falou, se você está baseado só nisso, o pastor disse, baseie-se na palavra de Deus. Se ele disse o que é a palavra de Deus, não diga que o pastor disse, diga, a palavra de Deus diz, porque o peso é muito maior. Mas é assim, então as pessoas, elas são impressionadas por quem fala, são chamadas as palavras de autoridade, que são, portanto, recebidas como verdades absolutas. Então nós não podemos esquecer isso. Jesus não veio estabelecer uma nova lei, mas ele veio interpretá-la para nós. Pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor por nós, ele não quer que nós erremos. E ele se dispôs não só a legislar, mas a interpretar, a dar a profundidade dessa nova lei. Quem é apto para cumprir isso? Segundo Jesus Cristo, irmãos, não todas as pessoas. Na verdade, nem todos os que se dizem crentes, nem todos aqueles que estão dentro das igrejas. Quem está apto a cumprir aquilo, aí nós precisamos voltar no início do Sermão do Monte. São as pessoas que manifestam aquele caráter cristão. Então preste atenção. Se você começa por se examinar, não adulterarás. Eu nunca deitei com ninguém, eu nunca saí com ninguém. Bom, então eu não sou adulto. Não falarás falso testemunho. Eu nunca fui para a televisão, nunca escrevi nada a respeito de uma mentira de alguém. Bom, não repudiarás sua mulher. Bom, até hoje eu sou casado. Você vai se aprovar sempre, querido. Comece pelo começo. Comece pelo início. Comece examinando o seu caráter cristão. Comece considerando se você tem sentido repúdio, perseguição desse mundo por isso. É interessante, queridos, como nós invertemos a coisa, como o nosso coração é enganoso, como ele faz, de fato, uma desvirtuação dos propósitos de Deus. De forma natural, o que nós desejamos? Nós desejamos ser populares, todos nós.
Queremos ser populares, queremos ser benquistos. Você lembra a palavra de Jesus a respeito disso? Ai de vós, quando todos vos louvarem, quando todos estiverem bendizendo você, ai de vós, tenha cuidado, querido. Porque é impossível alguém que tenha um caráter cristão nesse mundo agradar pessoas não cristãs. É impossível. Então, se nós somos benquistos por todo mundo, se todo mundo nos aplaude, se todo mundo nos elogia, Jesus diz assim, tenha cuidado. Porque foi assim que fizeram com os falsos profetas que vieram antes de vocês. Foi exatamente essa estratégia que eles usaram. Eles queriam agradar pessoas e não se importavam com Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é transformador, ele não conforma ninguém a uma situação, ele transforma. E por transformar, ele faz com que você seja diferente do contexto onde você está. É muito importante nós termos essa perspectiva de quando nós não éramos crentes, de como era a nossa vida antes, e o que aconteceu e como nós fomos transformados, como nós fazíamos certas coisas, aceitávamos outras, e de forma natural agíamos assim, mas o Evangelho chega até nós, e há uma mudança, há uma transformação, e não uma conformação. Nós nos transformamos, ou somos transformados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho, irmãos, ele forma o nosso caráter. E nos trata como pessoas maduras, como pessoas adultas, como pessoas dignas que um dia estarão com Cristo no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos então ter essa consideração. E Jesus então vai nos dar alguns princípios. Hoje, eu quero falar de alguns deles que nós deveríamos considerar. E quero então de novo lembrar que a partir da outra semana, as perguntas serão essas. Você é um homicida? Você mata? Você adultera? Porque foi essa a proposta de Jesus Cristo. Quais são então alguns dos verdadeiros ensinos que Jesus Cristo quis transmitir? Na boletim eu pus um resumo de 3, mas quero falar aqui de 6. Primeiro, Jesus queria ensinar que o que importa de verdade é o espírito da lei e não antes a lei em si. A letra da lei. Não. Ele queria que nós prestássemos atenção no espírito, na profundidade da lei de Deus. Então, não deve ser, querido, na nossa vida algo mecânico, tão simples como fazer essas perguntas. Será que sou homicida? Será que sou um adúltero? Não. Nós deveríamos, então, pensar mais profundamente a respeito disso. Porque Jesus disse que era dessa forma que os fariseus faziam. E a nossa aspiração é estar nos céus. E ele disse que se a nossa justiça não excederem muito a dessas pessoas, desista, esqueça. Provavelmente estamos sendo iludidos, enganados, e provavelmente pelo nosso próprio coração. Nós temos a tendência de dar muita atenção a essa forma externa. O que diz, eu posso, eu ou não posso, são coisas assim objetivas, mas não era essa a intenção, o propósito de Deus. Não era que nós nos concentrássemos na letra, mas que estivéssemos
com o nosso coração e o nosso espírito atento ao que ele fala. Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele lembra isso e ele diz assim no verso 6 do capítulo 3, o qual, se referindo a Cristo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Porque a letra mata, porque ela é restritiva, ela concentra no posso, não posso. E por isso, às vezes ela te engana e te mata, porque você fica concentrado naquilo objetivamente. Eu não sou um adúltero, eu não sou um homicida, eu não estou separando a mulher, eu não sou um adúltero. E isso mata, porque nós não preocupamos com o nosso coração, nós não nos permitimos examinar para saber se de verdade experimentamos uma transformação interna que é vista, visível externamente. Ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é quem de fato nos dá vida. Então, na questão, por exemplo, muito fácil de pensar, né? No homicídio. Ninguém matou, eu acho que nenhum de nós aqui nunca matou ninguém, né? Alguns bichos peçonhentos, e olhe lá, né? Mas é o máximo que nós fazemos. Mas será que, se considerarmos segundo a proposta de Jesus, será que nós nunca matamos, irmãos? Será que nós nunca pensamos mal de alguém? Será que nós nunca matamos o caráter de alguém com palavras ferinas nossas? Será que não? Era isso que Jesus Cristo queria que nós prestássemos atenção. Se você nunca teve desejo de fazer algo dessa magnitude, nunca sentiu ódio de uma pessoa, nunca sentiu raiva de ninguém, a ponto de passar pela sua mente, e é claro, a gente suaviza com uma brincadeira, né? Mas será que não? Era isso que Jesus Cristo queria então que nós fizéssemos, que nós dessemos ao Espírito o primeiro lugar, e não prestar atenção na letra. Mas em segundo lugar, ele também deixou como um desses princípios para nós, do verdadeiro ensino, da profundidade e da espiritualidade, a não nos preocuparmos única e exclusivamente com ações. Não nos preocuparmos exclusivamente com ações, de forma que a nossa sondagem, o nosso questionamento interior, quando nós fôssemos, por exemplo, dormir, quando nós estamos nos recolhendo, seja tão radical dizer, eu fiz, não fiz. Não era isso que Jesus Cristo intentava, não era isso que Deus, quando deu a lei, gostaria que os seus filhos fizessem. Ele queria que nós examinássemos os pensamentos nossos durante o dia. O que passou pela sua mente? Quais foram os seus desejos? Quando você estava diante de uma televisão, diante de uma tela de computador, quando você vê uma pessoa do sexo oposto, um nu exposto, o que passa pela sua mente? Quais são os desejos que afloram no seu coração? Quando alguém lhe provoca uma raiva, o que é que desperta no seu interior? É isso que ele gostaria que nós fizéssemos. Quando você é maltratado, o que é que brota do teu coração? Quando você fala mal de alguém e diz assim, mas eu não estou falando por mal, eu estou falando para ajudar. Mas você falou com a pessoa errada, porque você não falou com a pessoa, você falou para outra pessoa e denigriu o caráter da pessoa. Ele quer que nós nos examinássemos segundo esses princípios. E não simplesmente, eu matei, eu roubei. Mas era isso que Jesus então intentava, que nós não nos preocupássemos. É claro que a ação é importantíssima, mas não nos preocupássemos tão somente com a ação em si, mas que nós examinássemos profundamente o nosso coração.
E ele se esforçou, Jesus, para enfatizar isso. Que o desejo é como um ato. Então, nesse sentido, nós não deveríamos dormir em paz. Se nós não praticamos determinada coisa condenada, se nós não adulteramos, se não roubamos, se não matamos, se não mentimos de forma explícita, ou na categoria, mentira branca, se nós não fizemos nada disso, não deveria ser simplesmente dessa forma, mas deveria ser com questionamento. O que passou pela minha mente nesse dia foi repreensível a Deus? Será que eu cresci hoje? Será que eu vivi para a glória de Deus? Repito, não em ações, mas em pensamentos. É a condição íntima do coração que deveria realmente nos interessar. Terceiro lugar, nós não deveríamos pensar da lei apenas negativamente. Não posso, não faça, não pense, não dessa forma. Nós deveríamos não imaginar que a lei tem por propósito apenas impedir que cometamos o ato. Ela não tem apenas esse propósito. É claro que ela é dada para você não fazer. Mas isso é a lei do homem. Mas a lei de Deus, ela é diferente daquilo que nós, então, acostumamos aqui na sociedade. A lei de Deus diz, não mate. Então, você não matou, não matou. Mas a lei de Deus se preocupa com algo que foi internizado interiorizado no seu coração, porque é de lá que vem a transformação, e se isso não está surgindo de dentro do coração, não houve transformação. É por isso que há a ilusão, por isso que Jesus não quer que nós nos concentremos no ato, porque pode ser que nenhuma mudança houve interna. Nada aconteceu de novo no meu coração. Eu nunca nasci de novo. E eu estou me iludindo, achando que porque não estou roubando, não estou matando, não estou adulterando, estou dizimando, estou vindo à igreja, eu estou salvo. E Jesus diz, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, você nunca entrará no reino dos céus. Que graça de Deus, né? Porque Ele dá o ensino, Ele dá a lei e explica para nós. É como que Ele dissesse assim, olha, se você quiser ser iludida, porque quer mesmo. Porque eu estou ensinando a você com detalhes, como você deveria pensar a respeito disso. Então não confie no seu coração, não confie nas suas interpretações. Então, lamentavelmente, queridos, muitas pessoas medem santidade hoje ainda por não fazer o ato, mas nunca se preocupam com seus corações, nunca se interessam por isso. E podem ter uma desagradabilíssima surpresa no final dos tempos. Pensar dessa forma é apenas negativo. Por exemplo, você fuma? Não. Você bebe? Não. Você vai a bar e boate? Não. Mas você não se preocupa, por exemplo, ser orgulhoso. Tem gente, como a gente brinca, não é? Diz assim, eu quero repetir que isso é uma brincadeira. Eu me orgulho de ser humilde. Minha principal virtude é a humildade. Um orgulho exacerbado. E a pessoa não se dá conta que ela é orgulhosa. Mas ela diz, eu não vou à boate. Nunca fumei na vida. Nunca matei. Mas não se preocupa com o coração. Não se preocupa com aquilo que vai dentro de si. Em quarto lugar, o propósito da lei
não era unicamente, então, de nos amoldar a umas certas regras, mas era de desenvolver o nosso caráter cristão. Queridos, e é isso aqui, isso é um ponto importantíssimo. Porque a Bíblia nos exorta a nós crescermos em graça e em conhecimento diante de Jesus. E às vezes os anos passam na nossa vida e a gente não percebe nada de crescimento, não é? Parece que nós nos satisfazemos com a nossa estatura anã espiritual. Parece que é o normal, é o comum. Nós não nos impressionamos com colegas, irmãos nossos, que estão se desenvolvendo. A gente até elogia, mas a gente não sente desejo de ser igual. A gente acha que Deus está tratando aquela pessoa de uma forma especialíssima. De forma que eu não preciso ser. Aquilo é uma graça de Deus na vida dele. E o que eu posso fazer quanto a isso, né? Olha, eu louvo a Deus pelo crescimento do irmão fulano. Eu louvo a Deus por ver como ele se desenvolve. Querido, e você quer ser igual? Não, é porque Deus tem dado a ele um tratamento especial. Que privilégio é esse que eu não encontro na Bíblia, querido? Quando Pedro escreveu 2 Pedro 3,18, antes cresçamos em graça e em conhecimento diante de Deus, ele escreveu a todos os leitores e, portanto, a mim e a você hoje. Então, por que você se contenta de não crescer espiritualmente? Esse era o objetivo da lei. Não adulterarás. Mas quando eu olho, eu ainda tenho pensamentos pecaminosos. Não matarás, mas eu sinto raiva e ódio no meu coração e eu estou matando pessoas no meu coração. Então Jesus carinhosamente diz para você, cresça, querido. Cresça em graça e em conhecimento. Não se aproxime dessa lei como algo restritivo e temeroso, mas como uma manifestação da graça de Deus para te promover, para te fazer crescer. Era isso que Jesus queria, intencionou que nós fizéssemos. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a igreja do Senhor Jesus, a igreja, ela recebeu dons, pessoas com diversos dons. Uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para diversas funções. Qual o objetivo disso? Paulo diz assim, até que todos cheguemos, ele se inclui, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o objetivo, irmãos. Todos nós cheguemos, todos nós cresçamos. À perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas sabe qual que é o problema que eu vejo, querido? Porque há tanto desnível espiritual. Eu entendo naquela parábola do semeador. O culto é pregado, é a mesma mensagem, né? Ninguém aqui recebe pregação especial, recebe? Não recebe. Todo mundo recebe a mesma pregação, todo mundo recebe o mesmo ensino bíblico, todo mundo tem a mesma escola dominical. Por que uns crescem e outros não? Por quê? Porque uns não recebem a palavra, querido. Não se importam, não se interessam em ouvir, desprezam, trocam qualquer futilidade por ouvir a palavra de Deus, preferem qualquer outra coisa na vida a ouvir a palavra de Deus, e assim não vai crescer. E o desejo de Deus é que cresçamos. Então,
Irmão, não se aproxime do mandamento de Deus como algo restritivo, mas se aproxime como algo da manifestação da graça de Deus. Até porque, quando João escreve a sua carta, ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E ele completa, ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu fico pensando assim, será que a gente às vezes, né? E esse que é o crescimento, né? Eu não nasci pastor, né? Aí na nossa conversão, muitos anos atrás, às vezes a gente falava assim, não. Bom, eu tinha hábitos, claro, não cristãos, né? Aí chegava os amigos, assim, vamos fazer isso no domingo? Disse, não, eu tenho que ir para a igreja. Falava isso com peso, quase que saía lágrima nos meus olhos, quase que o meu coração, vontade de ir com eles. Até que eu falei, meu Deus, o Senhor diz que os seus mandamentos não são penosos. Eu sinto peso por vir na casa de Deus. Isso para mim é um peso, é um custo, é uma dor sem tamanho. A Bíblia deve estar errada. Porque eu estou sentindo isso. E quem está certo sou eu, não é? É isso que a gente pensa. Os seus mandamentos não são penosos. Então não se aproxime dos mandamentos de Deus, irmãos, como algo restritivo, podativo, que poda, que te reduz. Não, promove crescimento, mas é claro, crescimento espiritual, e não crescimento para esse mundo. Então, se nós não o considerarmos assim, será muito difícil. Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele diz que a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus seja louvado. Em quinto lugar, penúltimo, eu estou completando já, as leis de Deus, elas jamais deveriam ser pensadas ou formalizadas, formatadas em nossa mente, como uma finalidade em si mesmo. Ou seja, isso é um reducionismo. Esse era o pecado dos fariseus. Eles pensavam apenas no ato, na objetividade do não. Então, eles se concentravam nisso. Não. Então, isso é negativo, isso é restritivo. E ele, então, procurava cumprir exatamente daquela forma. Mas eu vou te oferecer uma alternativa para você pensar à noite antes de dormir. Não pense no não, não, não. Eu fiz isso, não, pense assim, não. Pense assim. Qual foi a minha relação com Deus nesse dia de hoje? Pense assim, pergunte a você mesmo, eu de fato conheço a Deus? Eu de fato conheço o Senhor? Por conhecê-lo, eu estou agradando a Deus? Meu irmão, eu já tentei colocar meu nome no lugar de Jó 1 milhão de vezes. Vistes o meu servo Jó? Ou como eu gostaria de botar meu nome ali, querido. Mas não conseguia ir. Vistes o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem justo, reto, íntegro, que se desvia do mal. Meu Deus do céu. Será que eu conheço mesmo Jesus? Você sabe como é que você sabe se você conhece a Jesus? Eu vou te dizer como. Imagina um filho pequenininho, quando ele está andando com o pai ou com a mãe, e que ele passa assim na rua e tem um cachorro, aí o cachorro dá aquele espalho, o cachorro está preso, a criança não tem noção disso. Aí o cachorro avança no portão, ele aí corre para o braço do pai. O cachorro pode continuar latindo do jeito que for, ele não está nem ligando mais, ele está protegido. Para ele, o pai dele é o
todo poderoso, então ele não está nem aí se o cachorro está latindo, deixou, acabou, passou o medo. Você conhece Jesus, amado? Você fica desesperado com as coisas desse mundo? Então você não conhece Jesus. Não conhece. Porque se você conhecesse o Deus que você serve, que você ama e que deu a vida por você, essas coisas seriam de só menos importância, querido. Isso não quer dizer, é claro, que nós não teremos aflições, até o próprio Senhor reconheceu que teremos. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e em mim vocês vão vencer também. Então nós não deveríamos pensar dessa forma, se nós somos homicidas, adúlteros e etc. Pense dessa forma. Esse dia de hoje foi proveitoso, eu cresci, eu conheci mais ao Senhor. Houve em mim alguma atitude diferente do que Cristo fazia? Esse é um autoexame que tem de fato proveito. E por fim, nós deveríamos então considerar, ouvindo essas palavras, que a disciplina, o não fazer é excelente, o fazer, ótimo, mas nós deveríamos ter cuidado com isso. Por exemplo, você se propõe a jejuar e orar. Toda semana você se propõe a jejuar e orar. E você faz isso mecanicamente. Passa a fazer isso de forma mecânica. Você sabe que na quarta-feira é o dia do seu jejum, então você quarta-feira vai jejuar. E nem se importa com o que você vai fazer nesse dia. Para que serviu esse jejum? Você se doutrinou e se programou para estar aqui orando na terça-feira, como nós oramos de manhã, antes do culto no domingo, e você vem. Mas o seu coração não está aqui. De que adiantou? Isso é apenas, querido, uma doutrina. E os fariseus davam um banho em todo cristão quanto a esses quesitos. Porque eles eram rigorosos, eles oravam. Você lembra do fariseu que subiu com o publicano para orar? Você lembra o que ele falou? Ó Deus, eu te dou graças, porque eu oro 3 vezes por dia. Ele orava. Jesus não disse que ele mentiu, não. Jesus aprovou todas as palavras dele. Porque ele fazia. Eu dou dízimo, disciplina. E Jesus não negou que ele fazia. Mas disse, ele não está justificado. Ele faz isso para os outros de forma mecânica. Ah, querido. Você põe no seu coração vir no culto. Mas ponha no seu coração vir no culto para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Para ouvir a palavra de Deus, para acompanhar atentamente, até para questionar algumas coisas que porventura não sejam verdadeiras. Se for falado, coloque isso no seu coração, não para mecanicamente dizer, não, o pastor falou. O pastor, querido, ele tem que falar o que a Bíblia diz. Se ele passar disso ou faltar disso, ele está errado. Ele não pregou a palavra, ele pregou sua vontade. Ele pôs o seu desejo. E não é isso que Deus espera de alguém que faça uso da sua palavra, seja um pastor, seja um missionário, um irmão, presbítero, seja quem for. Nós estamos com essa distinção, mas é para fazer a exposição da palavra de Deus. Então não há nenhum benefício quando nós fazemos essas coisas mecanicamente. Quando as disciplinas cristãs, elas são um fim em si mesmas. Eu tenho que fazer isso, eu faço. Eu não devo fazer isso, eu não faço. Mas fica restrito ao ato. Não foi isso que Deus quis. Ouvistes que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Semana que vem, nós vamos nos examinar se nós somos homicidas. Ah, queridos, vamos orar ao Senhor. Fique em pé, por favor.